Shalom, igreja. Jesus está aqui. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Confesso que de mim mesmo sai nada, estou todo me tremendo. E ainda bem que é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que a mim é confiada. Glória a Deus pela vida da liderança dessa casa, o apóstolo Carlos, pastora Simone, todos os líderes e pastores. Que Deus continue vos abençoando com toda sorte de bênçãos. Aos obreiros, intercessores, presbíteros, diáconos e toda a membresia. Todos que assistem na live, que seja uma noite de abundante graça. Que a misericórdia de Deus ela nos alcance e mude nossa mentalidade, nosso contexto, a nossa realidade. Quero pedir a todos que abram o livro sagrado no capítulo 32 do livro de Gênesis. Meu Deus, me dá graça. Vamos ler do versículo 22 ao 32. 32. Ponham-se sobre os seus pés, por favor. Não é minha palavra, mas é daquele que vive e reina para todo sempre. Leamos. O título de Jacó luta com Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de ter feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixai-me ir, pois o dia já desaponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e toda a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Agora feche a sua Bíblia, encurve a sua cabeça, feche os seus olhos e eleve os seus pensamentos a Deus. Senhor, meu Pai, querido e amado, bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo,
em cuja presença nós estamos. Meu Deus, diante deste altar eu quero te pedir, usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. Coloca a tua palavra nos meus lábios e fala comigo, fala com a tua igreja nesta noite. Rompe as barreiras do nosso entendimento. Senhor, viemos aqui não para buscar algo de ti, mas para prestar culto ao Senhor. Então, fala conosco de uma maneira clara, concisa, e nos leva, Senhor, a experiências extraordinárias. Que o Senhor desça fogo dos céus e repreenda todo opositor da tua palavra, sonolência, desatenção, toda e qualquer investida das trevas caia por terra neste exato momento, pela autoridade do nome de Jesus. Deus, Senhor nosso Pai, muda o contexto da nossa vida hoje, como o Senhor mudou a história de Jacó naquela noite em Peniel, no Val de Jaboque. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Tome os seus assentos, por favor. Essa é uma das passagens mais pregadas e mais conhecidas da Bíblia. Uma das, porque estamos falando de Jacó, uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Não há nenhum nome na Bíblia tão mencionado quanto o nome de Jacó. Jacó, ele é neto de Abraão, filho de Isaac. Ele pertence à família patriarcal. E conta-nos a história que ele viveu em um ambiente encharcado das coisas de Deus. Ele ouve diretamente de Isaac as experiências que o seu avô Abraão tivera, a chamada de Abraão quando estava na Mesopotâmia. Ele ouve de Isaac, o seu pai, todos os relatos na sua peregrinação durante a terra de Canaã, quando ele achava água e os seus poços eram entulhados, até que ele perseverou. E nos dias mais difíceis de Isaac, o Senhor fez ele ter colheitas extraordinárias. Aqui já fica bem claro que Deus, ele não depende de circunstâncias climáticas, nem de economia, nem de tampouco fator algum para mudar a nossa vida, para favorecer o povo de Deus. Deus, ele é poderoso, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou até mesmo pensamos. Aleluia. É bem verdade que Jacó, ele ouvia falar sobre as bênçãos de Deus, mas ele também particularmente ainda não tinha uma experiência com Deus. Jacó, ele é neto de crente, ele é filho de crente, mas ele ainda não era crente. A história nos conta que Jacó, antes mesmo de sair do ventre da sua mãe, ele tinha uma promessa, aonde nasceriam 2 gêmeos do ventre da barriga de Rebeca, e o maior serviria ao menor, contrariando toda a cultura, aonde o mais velho recebia a herança, onde o mais velho liderava após a morte do seu pai. E é bem verdade que, ao nascer, Jacó sai grudado, agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. E por pouco, fração de segundos ali no nascimento, ele já teria ultrapassado. A história é muito conhecida, eu acredito que todos já sabem. Eles passam por momentos aonde Esaú, que era caçador, não conseguiu em um determinado dia a caça. Chegando em casa com fome, encontra seu irmão Jacó, que era menino de casa, ficava ali sempre debaixo da saia da mãe. E ele fez um guisado naquele dia. Seu irmão, a ponto de morrer de fome, pede-lhe um pouco do seu guisado, e Jacó o negocia, o direito de ser a primogenitura, o direito de ser o primeiro. Através de um prato de lentilha, a gente vê que Jacó consegue adquirir do seu irmão
o direito a ser o primeiro, o que lhe daria a herança, o que lhe daria as propriedades, assumir o cargo após a morte do seu pai. Só que Jacó, ele tem o seu nome por significado usurpador, mentiroso, o suplantador. E quando seu pai já está bem velho, prestes a morrer, já não enxergava mais. Ele convida Esaú, manda chamar Esaú para o abençoar. E aqui a mãe desses dois jovens, que já não eram tão jovens, e eu vou explicar porquê, manda que enquanto Esaú fosse buscar uma caça para preparar o alimento que seu pai gostava de comer daquela caça, a Bíblia diz que Rebeca prepara um alimento semelhante ao de Esaú e leva para que Isaque apresente o seu pai, se passando pelo seu irmão. A mãe induz ele e convida ele a vestir a roupa do irmão, porque ele diz: meu irmão é peludo, eu sou careca, eu não tenho pelos, eu sou liso. E aí veste a roupa do irmão, o cheiro do irmão, e ali naquele dia, pai. A gente começa a entender que um ambiente familiar, onde o casal anda desalinhado, não produz bom fruto. Porque aquele filho que enganou o pai e traiu o irmão, vai ser ameaçado de morte. O irmão deseja matá-lo e ele foge. A mãe indica ele à casa do seu irmão, o tio de Jacó, Labão. Vá para lá e procure meu irmão Labão. Fale tudo o que aconteceu. Aí acontece algo que a Bíblia relata, uma situação extraordinária, e aqui a gente aprende muita coisa. Quando Jacó ele parte fugindo, com medo de morrer, após ter enganado, após ter mentido, ter traído, ele precisa fugir de casa. E ele sai só com um cajado e uma botija de azeite. Aquela botija de azeite servia para lamparina, aonde durante a noite ele teria um candeeiro e o conduzisse por um caminho, desse uma direção. Só que naquela noite, onde ele resolve descansar, ele coloca uma pedra, coloca como travesseiro. E Jacó passa a noite com a cabeça sobre uma pedra. O primeiro aprendizado aqui é que a gente tem que aprender com as fases da vida. Em um dia ele está em casa, no conforto, comendo do bom e do melhor, e no outro dia ele não tem nenhum travesseiro para repor a sua cabeça. Olha como a vida ela é feita de fases e do nada tudo muda. E quando plantamos enganos, mentiras, traições, óbvio que o deserto é muito mais ardiloso, cruel. Só que Jacó, naquele dia, ele vai ter uma experiência extraordinária. A Bíblia diz que Jacó coloca a cabeça sobre a sua pedra. E pedra na Bíblia, ela é ou juízo ou ela é misericórdia. Porque 1 Samuel vai dizer que Davi vai usar uma pedra para derrotar um gigante. Daniel capítulo 2 vai dizer que uma pedra foi cortada e bateu nas canelas, nos pés de bronze da estátua, que ele teve a revelação e destruiu aquela estátua, que representa todos os povos, todos os reinos, os domínios de séculos em séculos. Então a pedra aqui, ela segue como juízo, mas naquela noite a pedra que Jacó coloca a cabeça, ela aponta para Jesus. É uma tipologia de Cristo. Ele está colocando a cabeça no próprio Jesus. Jesus, ele disse que ele é a rocha, ele é a pedra de esquina angular. Então, quando Jacó, ele para, descansa e coloca a sua cabeça sobre a pedra, ele está descansando em Deus, porque ele agora não está mais na correria para querer tomar a primogenitura.
Ele agora está cansado, ele não está podendo enganar o seu irmão, trair o seu irmão, enganar o seu pai, porque ele cansou. E quando a gente cansa, quando a gente repousa, coloca a nossa mente em Deus, quando a gente se debruça sobre a confiança em Deus, aí a gente vai ver céus abertos. Quando a gente para de agir errante, quando a gente para de andar por caminhos tortuosos e coloca a nossa cabeça, a nossa confiança em Deus, aleluia. A Bíblia diz que o céu se abre e a gente vai ver anjos subindo e descendo, porque o céu ele não é estático, o céu ele está em movimento. Então quando você dá glória aqui, a Bíblia diz que a glória sobe, a glória desce e toda a casa é cheia da glória de Deus, aleluia, meu Deus. Jacó ele vê uma escada que liga a terra e o céu. E essa escada ele vê anjos subindo e descendo, e no topo está Deus. É bem verdade que se o projeto familiar, Deus ele não está no topo, esse projeto precisa ser cancelado. Porque às vezes o cara quer construir uma família com você, e ele já se aproxima de você, e ele quer ver nudes, ele quer ver seu corpo, ele quer construir um relacionamento não alicerçado sobre a rocha, mas ele quer sobre a areia, aonde quando os ventos, as tempestades vêm, ela abala e a casa ela não resiste. Então se já começou errado esse relacionamento, certamente essa família não vai ser frutífera. Fuja. Se Deus não está no topo da escada, no topo do projeto, cancele. Fuja, porque algo de ruim futuro lhe espera. As bênçãos do Senhor, ela não os enriquece e não acrescenta dores. Deus ele dá sinais. E o projeto que você está fazendo, se Deus ele não está no topo, ele já te deu sinais. Cancele. Busque um projeto onde Deus está no topo. Porque quando Deus está no topo, já falei, anjo sobe e desce. E anjo vai levando pedido e vai trazendo bênção. Anjo vem trazendo resposta, anjo vai subindo, levando. E os milagres acontecem. Os milagres acontecem quando Deus está no topo do seu projeto. Outra coisa que me chama a atenção, Jacó está com perspectiva nenhuma de vida, porque ele está correndo para não morrer, ele está indo para um lugar que ele nunca conheceu, um lugar desconhecido, está indo com a mensagem da sua mãe para ser acolhido, mas não tem expectativa nenhuma, ele não sabe o que é que ele espera, ele só sabe que se ele ficasse em casa, certamente o seu irmão o mataria. Só que quando ele bota a sua cabeça na pedra, quando ele deita seus pensamentos em Deus, ele começa a sonhar, ele começa a ter sonhos. Aquele homem que não tinha expectativa nenhuma, está correndo porque foi ameaçado, porque fez algo de errado, agora está com a sua cabeça em Deus e está começando a ter sonhos, ele está começando a ter experiências, ele está começando a ter expectativa, e Deus está gerando dentro dele um futuro promissor. Porque a escada, irmãos, a escada é Jesus. Porque quando Jesus se encontra com Natanael, e ele disse, te vi debaixo da figueira, Natanael fala, tu és o Cristo? Ele falou, por quê? Porque eu disse que vi você debaixo da figueira. Verdade, verdade, eu te digo que você verás os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada, é o religare. Quando Adão rompeu a ligação de Deus com o homem na terra, já havia uma promessa, enviarei o segundo Adão. Porque pelo primeiro Adão entrou o pecado, mas pelo segundo Adão voltará a religar a ligação entre Deus e o homem. O véu foi rasgado. Então, Jesus, ele é a escada de Betel. E quando você não tem perspectiva nenhuma, você não está vendo possibilidades,
na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios. É noite de você colocar a cabeça em Deus, confiando, porque quando você coloca a cabeça em Deus, Ele está no topo do projeto e você vai começar a sonhar. Deus vai começar a revelar algo grandioso para a sua vida. Aleluia! A grande verdade é que momentos difíceis nos apavora, só que é nos momentos difíceis que a gente tem experiências com Deus. É nos momentos difíceis que Deus proporciona grandes experiências. Quando o mundo afligiu com a pandemia em 2020 e 2021, foi um alvoroço, um grande desespero, pessoas morrendo, empresas fechando, todo mundo preocupado, o que será de nós? Fique em casa. E Deus cuidando, Deus prosperando, Deus livrando. Eu não sei você, mas no meio da pandemia não faltou nada, pelo contrário, Deus me fez crescer. Deus me abençoou muito na pandemia, porque a minha cabeça está na rocha. A minha confiança está em Deus. Eu estou como Jacó, em total dependência. E Jacó se levanta de manhã, e aqui está a real dependência de Jacó. Ele levanta de manhã e diz assim: aqui não é outro lugar, senão casa de Deus. Aqui é Betel. E aí ele pega, edifica um altar e pega o seu azeite. A única coisa que ele tinha, que lhe daria luz no meio da noite. Ele derrama o seu azeite, entorna toda a vasilha. Não, ele não pingou, não. Ele não botou qualquer coisa no altar, não. Ele virou todo o seu azeite, porque ele está dizendo: Jesus é a luz do mundo, e eu não andarei em trevas. Não dependo de azeite, não dependo de coisas de condição humana. A minha total dependência está em Deus. Então, se Deus está te chamando, se coloca na minha dependência, não hesite, entorne o seu azeite sobre a rocha. Aleluia. Jacó, ele enganou o pai, traiu o irmão e precisa fugir, influenciado e controlado pela mãe. Só que quando Jacó saiu, eu achava que ele era um jovem, um mocinho. Jacó está com 77 anos, quando ele sai da sua casa. 77 anos. E aí ele passa 14 anos ali com Labão, porque quando ele chega na casa do seu pai, do seu tio, ele trabalha 7 anos para casar com a filha, é enganado pelo tio. Aí o tio diz: eu te dou a outra, porque a cultura aqui é casar mais velha, e você quer casar com a mais nova. Pode passar a sua lua de mel, e eu vou te dar a filha, a mais nova. Mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Porque assim, irmão, quem engana, vai ser enganado. Se quem trai, vai ser traído. O que você semear, certamente colherá. Ninguém é obrigado a plantar, mas todo mundo que planta é obrigado a colher. Então Jacó, ele começa a trabalhar o dobro pelo amor da mulher que ele ama. E aí já vai 14 anos. Depois disso, ele ainda fica mais 6 anos para conseguir fugir de Labão. E aí 14 mais 6, já vai 20 anos. Jacó, do patriarca, foi o que menos viveu, porque Abraão, ele viveu 175 anos. Seu pai Isaac 180, e ele morreu com 147, Jacó. Só que aí, passado 20 anos, Jacó agora pega seus filhos, porque ele casa com Lia, e aí vai ter Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Com as concubinas, Lia, ele tem, com Bila, ele vai ter Dan e Naftali, Zilpa, Gade e Azer. E com Raquel, ele tem José. Por isso que o texto que nós lemos, ele está vindo com 11 filhos. 11, porque ainda não tinha nascido Benjamim. E Jacó agora está com 97 anos.
Agora, Jacó tem que voltar. E agora? Saiu corrido, devendo, fez uma plantação de coisas ruins e agora está com medo da colheita que ele espera. Porque, eu já falei, ele é neto de crente, filho de crente, e aos 97 anos, depois de ter ouvido falar muito sobre esse Deus, ele não conhecia Deus. Jacó, ele não é crente. Quem sabe você foi criado também em um ambiente propício a milagres, a muitas coisas extraordinárias que Deus tem feito na vida dos seus antepassados. Você pode até ser um familiar de crente, filho de crente, pai de crente, neto, mas isso não vai te salvar, se você não é um crente de verdade. Se você não conhece esse Deus que os seus familiares têm lhe falado, experiência dos outros não salva ninguém. Ele não era convertido. É que nem muita gente é frequente no culto, está sempre na igreja, conhece a Bíblia, vive cercado de um ambiente sagrado. Chega aqui no culto de maravilhas da família, vê sendo cura, vê milagre, vê palavra revelada, mas nunca quis se converter, nunca se permitiu. É por isso que você não tem essa experiência com Deus. É por isso que você não pode dizer como Jacó disse: agora eu vi Deus face a face. Não adianta ser filho, parente, não salva. Tem que ter experiência. E aqui chega o grande momento, a conversão de Jacó. Observe, ele não teve a iniciativa de se converter. Aos 97 anos, Jacó ele ainda quer continuar seguindo seus passos. Ele ainda não se rendeu. Quem tem a iniciativa é Deus. Porque a gente viu no texto que ele passou os filhos, a mulher, no Val de Jaboque, passou as suas posses e ficou sozinho. Ele está voltando para casa. Ele não está voltando para se converter, para buscar um real encontro com Deus. Jacó ele tem muitas riquezas, ficou muito rico, porque quando ele entorna o azeite na pedra, ele faz um voto: se o Senhor me fizer prosperar lá na terra que eu estou indo, que eu não sei o que é que me espera, eu vou ser dizimista. Eu vou ser dizimista, porque ele ouviu falar. O seu avô foi o primeiro dizimista. A primeira palavra dízimo vem de Abraão, quando lutou contra os algozes de Sodoma, onde com 318 pastores venceu 5 reis e seus exércitos. Então ele ouviu falar que dízimo é algo gratificante. Eu reconheço que as pessoas podem dizer assim: mas o dízimo está no Velho Testamento, o dízimo não é uma obrigação, não é uma lei. Dízimo é antes da lei. Dízimo é um reconhecimento que eu sou dependente do eterno Deus. Não, eu sei que não é momento de falar dízimos e oferta, mas é interessante a gente falar sobre isso. Porque você paga a luz, paga a coelba para ter luz, paga a embasa para ter água, paga IPVA para o seu carro rodar, paga uma série de impostos. E Deus está dizendo, devolva 10%. Porque tudo é meu. Eu só quero que você devolva 10%. Reconheça que é Ele. É reconhecimento. E reconhecimento está acima da lei. É gratidão, irmão. Eu não sou dizimista porque eu sou obrigado a cumprir um mandamento. Eu sou dizimista porque eu sou um eterno dependente. Eu sou grato a Ele. Eu devo tudo a Ele. Ele é o meu Deus. Aleluia. Então ele está voltando com muito dinheiro, muito bem, muita riqueza. Uma família, 11 filhos. Só que ele está com medo de ser morto.
Mesmo tendo a bênção de Deus sobre a vida dele, ele está com medo de ser morto. Rompeu em todas as áreas. Mas por que ele estava com medo de ser morto? Ele ainda não era convertido. Ele ainda não era crente. Conhecia Deus só de ouvir falar. Porque quem é crente de verdade faz como o apóstolo Paulo: morrer é Cristo, viver é lucro. Não importa, aconteça o que acontecer, é Jesus até o fim. Não abro mão, e eu sei que o meu Redentor vive. E Ele me prometeu: irei para junto do Pai, e prepararei um lugar, aonde eu estiver, vós estejais também. Então há uma promessa sobre a vida daquele que é convertido. Há uma promessa sobre a vida do crente. Passará os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. Quando você tem certeza da sua salvação, pode botar arma na sua cabeça, pode ameaçar, pode vir pandemia, pode vir crise, mas você diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por vir Ele se levantará em meu favor. Aleluia! Oh! Glória! Jacó, ele reconhece aqui. Gênesis 25, no versículo 23, eu já peço o apoio da mídia aqui para andar mais rápido, por favor. Vamos ler junto. Quem estiver na mídia, por gentileza, abre Gênesis 25, 23. O Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre, desde as suas entranhas, pois 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Deus, ele prova o amor. Deus, ele prova o amor a Jacó. Ele escolheu Jacó antes do nascimento. Antes de nascer, Deus, ele já tinha lhe escolhido. Então, quando Jacó está voltando para a sua casa, ele está voltando para casa, e é Deus que tem a iniciativa de salvar. Então não foi vós que escolhestes a mim, diz o Senhor, mas foi o Senhor que escolhestes a vós. E se Ele escolheu, Ele não abre mão. Ele não abre mão. O seu amor é incondicional. É interessante isso, né? Deus, o maior preço já foi pago para salvar a minha e a sua vida. Então Ele está disposto a tudo para não perder a sua alma. É nessa noite que Ele prova o seu amor através da sua palavra. Antes, profeta Jeremias está dizendo: eu não sei falar. Ele disse: antes de você sair do ventre, eu já te conhecia. Antes de sair da madre, eu já tinha te dado as nações para você profetizar. Então não diga: eu sou uma criança. Porque quem sabe Deus está ardendo um chamado no seu coração. Você vê os ministérios da igreja, é uma igreja ativa, atua em todas as áreas: infantil, presídio, obra, rua, evangelismo, missão. E Deus arde no coração, a chamada arde, a sua chamada arde. Cada um tem uma chamada. E você está correndo? Eu sou como uma criança. Ele está dizendo: antes que você saísse da barriga da sua mãe, eu já tinha preparado você para cumprir esse chamado. Então pare de correr, cumpra o que Deus estabeleceu na sua vida. Não tenha medo, vai para cima, porque quem te chamou, Ele garante. Ele prova o amor dele. O apóstolo Paulo, ele escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: porém Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nossos benefícios, ainda andando no pecado.
Observe que o pecado ele faz diferença, faz divisão entre Deus e o homem. E Deus ele nos amava ainda mesmo sendo pecadores. É por isso que eu e você não morreu quando ainda estava no mundo. E o diabo tentava tirar a minha e a sua vida, frustrar os seus planos. E mesmo sem conhecer esse Deus, ele já havia te guardado, ele já havia protegido, ele já havia feito caminhos no meio do deserto para te livrar, para que você pudesse estar aqui nesta noite hoje, adorando, exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Se o pecado, o salário é a morte, não éramos para estar aqui. Ele não nos escolheu porque a gente era bonitinho, porque tinha virtudes, porque tinha méritos. Ele nos amou, ainda sendo pecadores, indignos, não merecíamos a salvação, não tínhamos direito, mas Ele nos amou primeiro. E aí o profeta Malaquias, ele fala sobre Jacó. No capítulo 1, no versículo 2, ele disse: eu sempre vos amei, assegura o Senhor, no entanto, vocês me questionam, de que maneira nos tem amado? Ora, não era Esaú o irmão de Jacó? Relembra o Eterno, ainda assim amei Jacó, e rejeitei a Esaú, transformei as suas montanhas arrasadas, e entreguei a sua herança aos chacais no deserto. Deus, ele tem um amor que não se explica. Eu não sei como foi o seu dia, não sei como você chegou aqui hoje, não sei o que você fez de bom e de ruim, mas todos nós pecamos no abrir e no falar, no abrir da nossa boca, e ainda assim o Senhor não nos entregou à morte, porque se o salário do pecado é a morte, mas é porque Ele nos amou, Ele amou a Jacó, e Deus ele toma a iniciativa de salvar Jacó, não é Jacó que busca a Deus para ser salvo. Gênesis 32, por favor, versículo 24. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quem foi que lutou? Foi Jacó que lutou com Deus? Ou foi o homem que lutou com ele até o amanhecer? Porque Jacó ele não queria se converter. É por isso que Deus está lutando com ele. Porque esse homem aqui é uma teofania. O profeta Oséias, ele fala que Deus lutou com Jacó. E quantos de nós resistimos durante anos para não se render? E Deus vinha lutando, desde o nosso nascimento, lutando. Quantas vezes você ouviu falar desse Deus? Quantos convites para se render a esse Deus você rejeitou? E Deus lutando. Jacó está agora com 97 anos, lutando, resistindo, em embate com Deus, e Deus lutou com ele até o amanhecer. Quem sabe Deus está lutando com você. Deus está lutando com alguém aqui nesta noite, para você se render a Ele. Pare de ter embates, porque Ele te chamou e te amou, antes mesmo de você vir ao mundo. Esse homem é o próprio Deus, é uma teofania, é um tipo de Deus ali, uma representação do próprio Deus. E quando Deus, Ele envia uma pessoa para te convidar à igreja, se render a Ele, confessar, é o próprio Deus que está lutando. Eu não sei como você chegou aqui, mas quem sabe Deus está lutando para te salvar. Jacó tinha tudo, muitos bens, muita riqueza, filhos, filha, ele já tinha
todas as suas áreas estabelecidas, bem resolvida. Ficou muito rico, trabalhando como escravo de Labão. Porque Deus é assim, Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega as que não são para confundir os que são. Chega com a mão na frente e outra atrás. E sai mais rico do que o que lhe empregou. Aleluia. Só Deus pode fazer milagres e prodígios. Deus, Ele é maravilhoso. Jacó teve o seu salário mudado 10 vezes com Labão. Labão dizia, se as ovelhas nascer malhada e salpicada, é tua. E o campo dele só tinha ovelha limpinha. Aí, nascia malhada e salpicada. Aí ele, peraí, muda. As que nascer alvo é sua, que nascer malhada e salpicada é minha. Aí Deus virava, só nascia pura. Peraí, muda de novo. Ele não entendia que a bênção estava sobre Jacó, não era sobre a vida dele. A bênção de Deus está sobre a sua vida. E pessoas que convivem contigo, familiares, pessoas no seu meio, estão sendo contempladas por Deus, porque você está debaixo de uma promessa. Abraão saiu da Mesopotâmia com sua esposa, seus pertences, e foi arrastando seu sobrinho Ló, que já estava órfão, seu pai tinha morrido. E aí Ló chega num determinado lugar, a Bíblia diz que a riqueza que Deus estava dando a Abraão era tão grande, que também contemplava o seu sobrinho, ao ponto de a terra não poder produzir mantimento para o seu gado, para as suas posses. E aí ele falou, vamos separar aqui, porque os pastores das ovelhas, do gado, já estão saindo na porrada aqui. Escolha para onde você quer ir. Aí Ló olha para um lado, vê o deserto, olha para o outro, vê as campinas além do Jordão. Ele diz, não, eu vou para lá. Eu vou para ali, porque ali tem água, ali tem campina, ali é uma terra fértil. E Ló vai para Sodoma e Gomorra, só que lá ele só encontra guerra, só encontra perturbação. E Abraão vai para onde? Abraão vai para o deserto. Porque ainda que você esteja no deserto, Ele é Deus capaz de te abençoar. A promessa não está sobre Ló, está sobre você. Não está sobre o seu sobrinho, está sobre Abraão. É por isso que no deserto, Abraão prosperou, cresceu e ainda saiu para salvar o sobrinho que ainda estava em apuros, numa terra fértil, numa terra vistosa. Aonde você for, Deus, Ele é contigo. Aonde você estiver, Ele te abençoa. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Ele te dará por herança. Não resista. Pare de lutar com Deus. Se submeta. Se livre daquilo que Deus está falando para você parar de fazer. Fuja. Fuja desse cenário que te afasta, que te coloca em situação, em divisão com Deus. Senão Ele vai lutar com você. Ele vai continuar lutando com você. Até o amanhecer, porque o processo é Deus que busca. A salvação vem do Senhor. E não foi vós que escolheste a Ele. Foi Ele que escolhestes a vós. Ele não abre mão da gente. E Deus, Ele está disposto a ir até as últimas consequências, porque no versículo 25 Ele vai ferir Jacó na coxa. Deus está lutando com você, e se você não quer se submeter, Ele pode tocar na sua vida. Ele pode tocar, porque Jacó saiu manco, ou seja, aleijado. Deus precisou feri-lo para ele se converter. Será que Deus está falando com alguém aqui? Vai ser preciso Deus te ferir, tocar na sua vida, para você se converter de verdade, abrir mão das paixões e concupiscência, das coisas dessa vida. Se necessário for, Ele vai tocar em você. Ele vai tocar na sua vida. Porque Ele não abre mão. Observe. Paulo chega em Filipe, em um culto, em uma casa de oração, coisa trivial. Parece que eu vejo um evangelho pleno no lar. E aí acontece sendo dentro de uma casa.
a pastora Cris louvando, e aí entra na cidade de Filipos, Lídia. E num ambiente calmo, tranquilo, de adoração, num culto, Lídia se converte. Só que naquela mesma cidade, tem um carcereiro, que o seu coração talvez poderia estar calejado de coisas ruins, porque imprimia maldade aos encarcerados, uma vida difícil. E para o carcereiro, Diácono Wagner, se converter, precisou vir um terremoto. Existem pessoas que num cultozinho simples, de adoração, calmo, sucinto, Deus salva, mas tem pessoas que, se necessário for, para se converter, Ele vai trazer o terremoto. Na mesma cidade, 2 pessoas, 2 cenários para salvar a alma. Se necessário for, Ele vai trazer o terremoto na sua vida. E você vai se render. Porque é duro, disse Paulo, o mesmo Paulo disse, é duro recalcitrar contra esse aguilhão, não tem como fugir. Não tem como fugir da presença de Deus. Quando Deus, Ele quer, Ele faz, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura. Então você pode estar olhando para o cenário da sua família, da sua casa, e dizendo, não tem possibilidade, esse homem bebe, essa mulher bebe, e eu não vejo condição de ser mudado. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, agindo eu, ninguém impedirá. O Deus de Jacó, que visitou no deserto, está abrindo possibilidades de mudar a sua história. Jacó, no versículo 26, ele reconhece que precisa da salvação. Versículo 26, ele diz assim: então o homem me disse, deixai-me ir, pois o dia já está amanhecendo. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoardes. Essa bênção aqui, não tem outra, a não ser a salvação. Ele já tinha família, como eu falei, já tinha muitos bens. Estava com 97 anos, lutando para não se converter. E ele está dizendo, só te solto depois que você me abençoar. Que bênção é essa? Ele já tinha tudo, mas lhe faltava a salvação. Ele carregava um estigma enganador. Enganou o próprio pai. Traiu o irmão. E ele vai confessar o seu pecado nesse. Oséias capítulo 2, versículo 3. Ele está dizendo assim, ó. Oséias capítulo 1. Perdi aqui agora. Aleluia. Resumindo, o profeta Oséias, ele diz que Jacó, ele chora, ele se arrepende. É aquele que nasceu agarrado no seu calcanhar, mas construiu todo aquele cenário, e agora ele está diante de Deus, no Val de Jaboque, lutando, resistindo, e ele aí chora. Esse choro aqui é de súplica. Ele carrega essa estigma, esse pecado enganador, traído. Fugiu para não morrer,
E aí no versículo 27, ele vai confessar o pecado, porque ele diz assim, ó: o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó lhe respondeu. Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Há 20 anos atrás, o pai de Jacó está dentro do quarto, chamando Esaú para o abençoar. E aí ele manda trazer um guisado, só que quem chega lá é quem? Jacó, vestido com a roupa do seu irmão. E aí Isaac pergunta, és tu mesmo meu filho Esaú? Sim, sou eu. Ele se passou pelo irmão, enganou o pai, traiu o irmão. E quando o anjo lhe pergunta, qual é o seu nome? Ele diz, eu sou Jacó. Aleluia. E não tem lógica. Se Deus o conhecia antes de ele nascer, é uma pergunta muito óbvia para o próprio Deus fazer a ele. Qual é o seu nome? Deus já conhecia ele antes de ele nascer. Deus está dizendo, você ainda é aquele que engana, que se passa por Esaú? Qual é o seu nome? Ele está dizendo, eu sou Jacó. E eu estou dizendo para você nessa noite, eu sou Jacó. Quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é a sua história? O que é que você construiu até este dia? Eu sou Jacó. Eu confesso. Jacó está confessando o pecado, ele já suplicou diante do anjo, diante do próprio Deus. E agora ele está dizendo, cansei de fingir de quem eu sou, quem eu não sou. Cansei de mentir, cansei de enganar. Ele está em prantos. Ele está em prantos. A sua perna está doendo. Um homem de 97 anos lutou a noite inteira. Relutou para não se converter. 97 anos da vida dele ouvindo falar de Deus e nunca tinha visto. Nunca tinha tido uma experiência real e verdadeira. E ele está dizendo, eu me rendo. Eu sou Jacó. Aleluia. Aleluia. No versículo 30, ele diz, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois ele disse, vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Poupada porque ele se converteu, poupada porque ele confessou, poupado porque ele se humilhou, poupado porque ele se prostrou. Não tem como você se render diante de Deus, não tem como ser salvo se você não se render diante desse Deus. Não há salvação. Você pode romper em todas as áreas da sua vida, mas se você não se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia, não tem gaveta no caixão para levar ouro e prata, vai descer. Sem salvação não tem como. Tem que se humilhar, tem que confessar, tem que reconhecer a sua real identidade, parar de enganar o pai, parar de trair os irmãos. Sem salvação não tem como ver o Pai, não tem como estar em Peniel, não tem como ver Deus face a face. Ele só viu Deus face a face quando ele suplicou. Ele até lutou, ele até tentou, mas Deus disse, é hoje. Hoje eu te pego. E hoje é noite de você se render a Ele. Hoje é noite de você suplicar a Ele. Hoje é noite de você declarar, eu sou Jacó. Até aquele dia, até o val de Jaboque, ele dizia, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. O Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas depois daquele dia, a história foi mudada.
O nome foi mudado e passado daquele dia começou a se falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus das salvações. Aleluia! Oh! Naquele dia toda a história foi mudada. Eu estava pensando esses dias, eu não conheço nenhum país que se tenha o nome de um homem que construiu uma família e através dos seus filhos se perpetuou esta nação até os dias de hoje. Eu não conheço nenhum país. Já enfrentou inúmeras batalhas e continua enfrentando até hoje, parando mísseis todos os meses no céu, com alta tecnologia, que sabedoria só o Deus deu à nação de Israel. É impressionante, um homem que decidiu suplicar diante de Deus, viu ele face a face e mudou a história da humanidade. Porque para pensar, o anjo disse, como se chama? Jacó. A partir de hoje não se chamará mais Jacó, se chamará Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Lutaste com Deus e com os homens. Através de Jacó vem as 12 tribos, Israel. Aí vem o seu quarto filho, Judá. Através de Judá vem o Messias prometido para salvar o mundo. Vem Jesus caminhando pela Galileia, pregando as boas novas, ressuscita ao terceiro dia, rasga o véu de alto a baixo, e todos os povos do mundo serão benditos nele. A conversão de Jacó, naquele val de Jaboque, naquele dia, onde ele declarou Peniel, onde ele viu Deus face a face, mudou a história de toda a humanidade. Ele mudou a minha história, ele mudou a sua história. A partir daquele dia, nossas vidas foram mudadas, porque se ele não se convertesse, quem sabe a gente não estaria aqui hoje. Só que não dependia dele, foi Deus que lutou. Então, enquanto você estiver resistindo, Deus ele vai continuar lutando, até o dia que for necessário ele tocar em você, tocar nos seus, tocar na sua saúde, tocar na sua família. Eu resisti muito, resistia. Deus me dava livramentos visíveis e não visíveis, mas ele não desistiu de mim. E depois que eu me rendi, Deus ele mudou a minha história. Me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos maravilhosos. Eu construí uma família, coisa que eu não tinha enquanto eu não tive o encontro, enquanto eu não declarei a minha real identidade a Ele. Enquanto eu relutava para não me converter, para não me render a Ele, nada fluiu. E eu estava lembrando, esses dias que eu estava aqui no altar, tive a oportunidade. Eu lembro que um dia, eu estava indo para a igreja, e eu estava com Israel, 1 ano de idade, no braço. E a gente congregava numa igreja, descia uma ladeira, ia lá para uma baixada. E aí eu falei assim, hoje eu não vou por aqui não, né? Deus está me incomodando para eu ir por aqui. E eu com Israel, com Ninha no braço, recém-casado. Vai o crente. E aí eu fui descendo por outro caminho, Elton. E aí Deus falou assim, você vai chamar todo mundo que tiver ali para ir para a igreja. E aí eu fui descendo. E aí cheguei no final dessa ladeira, tinha vários traficantes, várias pessoas armadas. E aí eu falei assim, hoje é culto, vamos descer para a igreja. E aí eu com Israel aqui, Ninha aqui, eu nunca tinha levado ela, porque Ninha, diferente de mim, nunca viveu nesse mundo torto que eu vivi. Apesar de ter uma boa educação, boas escolas, uma boa família, eu fui enganado pelo diabo. Mas Ninha, o negócio dela era outro, era dançar, ir para a festa.
E ela nunca tinha vivenciado um ambiente como tal. Para mim era um ambiente comum. E eu estava ali falando, e de repente Deus falou, continue, siga. Já vou encerrar, o tempo já foi, mas eu continuei descendo. E por esse caminho, por essa ladeira, descia uma escada, não passava carro, e dava em um lugar, parecia uma vala coberta, onde era lugar onde tinha desova, onde as pessoas eram executadas. E eu não entendia por que eu estava descendo por aquele caminho, mas Deus já sabia. Com minha família. E aí, quando eu cheguei nessa vala, que eu comecei a andar em direção à igreja, que era no final, lá na ponta, eu me deparei. Um homem de joelho, com a arma na cabeça, e vários homens para executá-lo. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Já tinha evangelizado aquele público em algum tempo, não tinha intimidade, não conhecia, não convivi com eles, mas naquele momento, Deus me deu uma autoridade. E eu comecei a caminhar em direção, e quanto mais eu me aproximava, eu via aquele homem chorando, desesperado, porque ele era os últimos segundos de vida, ele já sabia que ia morrer. E ele chorava muito alto, pedindo pelo amor de Deus que não fosse executado. E quando eu fui me aproximando, com a minha esposa e com o meu filho, eu vi aquele homem dizendo, por favor, eu não quero morrer. Eu gritei, você não vai morrer. Você vai para a igreja. Hoje você vai ter um encontro com Deus face a face. E caminhei em direção, não falei nada com aqueles que seriam seus algozes. Bafei aquele homem que estava sem camisa, tirei o meu terno, botei nele e saí arrastando, com autoridade dada pelo Espírito Santo. Anjos acampados ao redor daqueles que o temem e o guardam. E todo aquele espírito de morte que pairava sobre aquele lugar ficaram neutralizados pelo poder de Jesus Cristo. E naquele dia aquela alma foi salva. Quando Deus ele restaura a família, quando Deus ele constitui a sua salvação, Ele te usa como ferramenta poderosa para salvar outras vidas. Então pare de lutar, pare de resistir. É noite de encontro com Deus face a face. Se coloca de pé sobre os seus... Eu quero orar pela sua vida, se a pastora me permitir, já passaram aqui. Eu quero orar por você, que tem lutado muito. Feche os seus olhos, se ligue com Deus. Deus ele tem falado comigo. Eu tenho certeza que falara com você nesta noite. Então, se tem alguma área da sua vida que você tem lutado, quem sabe você chegou aqui e nunca teve um encontro com Deus, nunca teve uma experiência com Deus, é noite de você vir à frente, vir ao altar. E o Deus que visitou, que desceu no Val de Jaboque, Ele quer ter um encontro contigo. Se você nunca fez aliança com Deus, saia do seu lugar, venha ter um encontro com Deus, venha ter a sua identidade, venha ter a sua história mudada. Se você chegou aqui e tem algum familiar seu, tem algum problema na sua casa, é culto de família, é noite de Deus mudar a sua história, é noite de mudar o quadro da sua vida. Saia do seu lugar, venha à frente, porque não é vergonha você vir à frente, no altar, aonde Deus se manifesta. Vergonha é você chegar aqui com um problema e não vir se submeter, não prantear diante de Deus. As suas súplicas